Olá, queridos e amados irmãos, meus amigos, estamos juntos de novo para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Estamos hoje entrando na lição de número 6, que fala de quê? Uma oração genuína. O texto base da nossa lição de hoje é o texto de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. E esse texto ele vai falar da importância da oração para a nossa vida. O objetivo é o quê? A gente compreender que a negligência da oração, ou seja, quando nós deixamos de orar, quando nós negligenciamos a oração, deixamos a oração em segundo plano, as coisas desandam na nossa vida, entendeu? As principais causas de estagnação, a nossa vida cristã ela fica paralisada, ela fica uma vida cristã infértil, que não dá fruto, fica uma vida cristã monótona, uma vida cristã infrutífera, essa é a melhor palavra. Então, uma das principais causas da nossa estagnação, do nosso não amadurecimento espiritual é exatamente a falta da oração, devido à sua importância no desenvolvimento da nossa vida cristã. Então, o nosso texto hoje, a nossa lição, ela essencialmente ela quer nos mostrar isso, ela quer transformar, né? Por quê? Por que esse alerta é nos feito nessa lição? Porque a oração ela transforma tudo, né? Nós devemos orar e continuarmos orando até que aprendamos a orar de forma verdadeira, né? A oração ela é nossa comunhão com Deus, ela é um meio de dependência com Deus. A oração ela não é para que possamos trazer algo desconhecido para Deus, mas porque Deus ele sabe aquilo que a gente deseja, ele sabe aquilo que o nosso coração deseja, ele sabe aquilo que a gente necessita. Então a oração ela não visa necessariamente trazer algo conhecido para Deus, ela não visa também se prontificar a fazer uma barganha com Deus. Não, nós vamos orar, Senhor, nós estamos orando porque nós precisamos disso, em troca nós damos isso. Não. A oração ela estabelece um vínculo de intimidade com Deus, ela estabelece um vínculo de comunicação entre nós e Deus, não apenas de comunicação, mas de comunhão. Ela nos liga a Deus. Quando nós oramos ao Senhor, nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos criando uma dependência, nós estamos reconhecendo a importância de Deus para a nossa vida, para a nossa dependência, né? A nossa dependência, a importância que a nossa oração tem, né? A oração ela não é pleitear uma causa diante de Deus, de um Deus indisposto, é pensar os pensamentos de Deus à maneira de Deus, ou seja, é pensar em Deus, é estar com Deus, é refletir e sentir Deus. Então a oração ela vai e faz essa ponte, né? Não é uma forma de controlar Deus, né? Não é repetição inútil que nos vai fazer ser ouvidos pelo Senhor, embora o que Deus deseja é o que? Um coração contrito, um coração que se abra para Ele, um coração que se entregue a Ele, um coração que ouça aquilo que Ele tem a nos dizer, né? Um coração que se abra para Deus também, coloque aí diante de Deus tudo aquilo que Deus significa, o que Ele importa e como que a gente se relaciona com Ele, a grandeza desse relacionamento, a forma como esse relacionamento é importante para cada um de nós. Então entramos no nosso primeiro tópico, que fala o quê? Dos padrões de conduta dos discípulos de Jesus Cristo. Então, aqui o texto ele coloca a diferença entre o antigo, né, que é a hipocrisia e os gentios, e o novo, que são os discípulos de Jesus Cristo. Faz um contraponto aí. Jesus, como sendo legislador das nossas vidas, ele tem um padrão diferente dos rabinos daquela época, ou seja, a maneira como Jesus, os padrões que Jesus traz para os seus discípulos são padrões mais elevados, são padrões mais altruístas, mais princípios mais divinos, mais valorosos, que Jesus ele não traz
uma carga pesada de dogmas, de regras, de imposições, mas ele espera que isso seja entendido e vivido a partir do nosso coração, a partir da nossa essência, né? Jesus ele vai trazer o quê? Ele vai trazer esse padrão do reino de Deus para dentro de nós, ou seja, nós vamos viver o padrão do reino de Deus, a nossa essência, a nossa conduta, a forma como a gente vive, a forma como a gente age, vai refletir esse padrão, não por uma imposição dogmática ou legalista, mas porque o nosso coração foi movido pelo amor de Deus e nós fomos transformados por esse amor, e aí sim nós estamos vivendo os padrões do reino naturalmente, ou seja, a partir da mudança que Cristo fez em nossas vidas através do seu amor, da sua misericórdia. E Jesus, ele para combater a hipocrisia, ele orienta que a oração ela deve ser particular. E aí ele cita que deve ser, a gente deve orar no quarto em secreto. Jesus não está dizendo que a gente só pode orar no quarto e em secreto. O motivo pelo qual Jesus cita isso nesse contexto é que os judeus eles eram chegados a orações públicas, orações colorosas, e muitos deles faziam orações eloquentes para serem vistos pela comunidade. Então, muitas das vezes as orações elas não eram genuínas, elas não eram verdadeiras, né? Elas seguiam um padrão dogmático, farisaico, de leis impostas para o povo. E Jesus está contrariando isso. Ele diz, então a oração que vale é a oração em secreto, aquela que você faz a Deus lá, você e ele no seu quarto. E aqui o autor ele trabalha o termo grego dizendo que o quarto ele é um lugar íntimo, onde não se esperava que alguém estivesse orando ali dentro do contexto da cultura judaica. Por quê? Porque eles gostavam de orar nas praças, nas esquinas, de maneira de serem vistos, não é? Então Jesus falava que para combater essa hipocrisia, Jesus falava que tinha que orar em secreto. Mas obviamente que o que Jesus quer enfatizar nesse sentido da nossa conduta moral é que a gente tenha um lugar para estabelecer uma ligação íntima, de intimidade, um contato íntimo com Deus, um lugar que não nos perturbe, um lugar longe da perturbação, para que a gente possa se concentrar naquilo que é importante, que é a nossa oração ao Senhor, que é a nossa comunhão com o Senhor. Esse é o objetivo de Jesus, a proposta de Jesus é enfatizar aí essa oração em secreto, ter esse lugar que a gente possa guardar como um lugar de intimidade com Deus, né? Jesus ele admite que seus discípulos também deem esmola, mas os faça de maneira correta. O que motive a doação da esmola, por exemplo, é o amor, não para que sejam vistos pelos outros, não para que sejam admirados ou contemplados como alguém generoso que faz o bem, mas que essas esmolas elas pudessem sim fossem feitas sim para por empatia, por compaixão com o próximo, e não para que as pessoas pudessem serem vistas fazendo, cometendo esse ato aí de generosidade, ok? Entramos então no nosso segundo tópico de nossa lição, que é exatamente o que? Uma oração genuína, a sinceridade do coração na oração. O autor começa fazendo a seguinte pergunta: o que deve caracterizar as nossas orações? O que deve caracterizar? Qual deve ser a identidade das nossas orações? Aí ele vai e responde: integridade diante de Deus. Integridade diante de Deus, ou seja, nós temos que ter uma vida íntegra diante de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa dependência dele, a nossa necessidade dele, a nossa necessidade, não apenas, irmãos, a necessidade no sentido de que precisamos de algo material para suprir a nossa existência aqui. Não é isso. É o reconhecimento da nossa dependência. O que? A gente precisa de Deus para viver, a gente precisa de Deus para respirar, e a gente tem que colocar o nosso coração diante de Deus. O que a Bíblia quer dizer com o nosso coração? Ela quer dizer com a nossa essência.
né, com o nosso amor, com a nossa devoção, com a nossa adoração, com o nosso empenho, com a nossa angústia não é a palavra correta, com a nossa necessidade de estar na presença de Deus, de estar com Ele. A gente quer ter uma vida que alegre Deus em relação a nós, entendeu? Que Ele sinta que a oração que estamos fazendo é uma oração sincera, uma oração pura, é uma oração de alguém que é devoto, alguém que ama, alguém que respeita, alguém que admira, alguém que necessita estar perto, estar em contato, estar em comunhão. A segunda, ele diz o que? Aí ele fala dos pagãos, né? Ele fala que os pagãos, eles repetiam muitas vezes o nome do seu Deus na intenção de serem ouvidos. Eles acreditavam que, portanto, repetir o nome do seu Deus, eles seriam ouvidos. Jesus ensina que a sinceridade, ela reflete o caráter cristão e a sua convicção de fé. Nós temos que ter uma vida sincera, né? Sincera. Pastor Hudson, ele repete muito isso, uma vida sincera, sem máscara, uma vida sem subterfúgios, sem aparências, mas uma vida real, uma vida que reflita quem nós somos verdadeiramente. A nossa conduta, ela deve expelir isso e as pessoas devem identificar o quê? Identificar pessoas que têm integridade diante de Deus, né? Aí a Bíblia aqui cita aqui o texto de Hebreus 10, 22. Assim aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, nós temos que nos despir diante de Deus, nos purificar diante de Deus, de maneira que o nosso coração seja totalmente revelado a Deus, não porque Deus não o possa conhecer, mas porque a gente quer se abrir para Ele, a gente quer se mostrar para Ele, a gente quer se revelar para Ele, no sentido de que é uma atitude de amor nossa em relação ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele testemunhou que se recomendava pela bondade e amor sincero. Aí cita aqui 2 Coríntios 6,6. Pois precisamos de unção espiritual extraordinária e não de poder intelectual extraordinário. O Paulo aqui está falando da gente viver uma vida de fé, uma vida em que a convicção da nossa fé ela será refletida na nossa conduta diária de vida. As pessoas vão poder observar um cristão verdadeiro, um verdadeiro discípulo de Jesus, porque isso estará identificado na maneira como a gente fala, como a gente trata as pessoas, como a gente age diante daquilo que a sociedade se nos apresenta. Tudo isso é importante para que a gente revele o nosso coração e como nós estamos diante de Deus, né? Como nós estamos diante de Deus, a forma como a gente conduz a nossa vida e a gente reflete esse evangelho, reflete esse amor, ela é um resultado dessa intimidade alcançada através da oração, né? Então a gente precisa de sinceridade de coração, de integridade diante de Deus. A gente tem que colocar diante de Deus sim quem nós somos, o que nós precisamos, assim, o que precisa ser mudado, e colocar ali diante de Deus para que Ele traga assim renovo, para que Ele traga mais fé, mais proximidade, mais intimidade, e a gente possa estar ali cada vez mais perto de Deus, caminhando da forma que agrade ao Senhor. Ok? Então entramos no terceiro tópico da nossa lição, o tópico de número 3, que fala sobre não desanime. Ele que cita aqui o texto do juiz Inico, né? Da persistência da mulher ali em pedir, e todo dia ir lá bater na porta do juiz, e ele acaba atendendo ela porque ela tanto pediu, né? E aí o autor fala aqui também o seguinte, que nós não devemos nos desanimar com as intempéries da vida. Tem gente que diante do problema
diante da aflição, diante da angústia, joga tudo para o alto, se abate, se deprime, esquece de orar, esquece de falar com Deus, passa a sentir a dor que está sentindo ali, a dor das circunstâncias, e deixa de lado a oração, deixa de lado a comunhão com Deus, muitas das vezes abandona o barco, culpa a Deus por isso e joga a toalha e se entrega às circunstâncias, às intempéries. E a orientação do autor é exatamente essa, é não desanimar, é persistir orando, porque oração é um imperativo de Jesus, a gente precisa orar. E o exemplo dessa mulher não está na questão da repetição, mas está na questão em si da persistência, de lutar para ser abençoada. Nós vemos isso lá no Vale do Jaboque, quando Jacó luta com o anjo de Deus lá. Ele luta com Deus lá e ele, na verdade, ele não quer brigar com Deus, ele não quer atacar Deus, ele não quer sair no braço com Deus, ele quer a bênção de Deus. Então ele luta, aquela luta toda que durou a noite inteira foi para que ele pudesse ser abençoado. E no meio das lutas, no meio das batalhas da vida da gente, a gente tem que persistir orando, continuar orando incessantemente, acreditando no Deus a quem a gente crê, acreditando que Ele é o Deus do impossível, que Ele pode transformar e que Ele pode mudar a situação. Não podemos nos abater de maneira que esse abatimento, é claro que somos seres humanos e diante da dor, isso nos promove angústia, isso nos promove estresse, isso nos promove uma série de reações químicas no nosso corpo que podem atrapalhar o nosso discernimento, mas nós temos que colocar a nossa cabeça no lugar e olhar para o Senhor e continuar e perseverar em oração até que Deus nos ouça, ou até que a sua vontade se cumpra, porque realmente Deus não vai agir da maneira como a gente quer, mas da maneira como a gente precisa. E nós temos que estar dispostos a aceitar a vontade de Deus. Mas, porém, contudo, nós precisamos continuar em oração. A oração ela não pode ser deixada de lado em momento nenhum. Nós não podemos jogar a toalha quando nós somos pressionados pelas intempéries, pelas circunstâncias. Nós não podemos. Tem muitas pessoas que elas tendem a jogar a toalha quando estão sob pressão, quando estão numa situação ruim, quando não estão alcançando o seu objetivo. Então elas tendem a desistir e a jogar a toalha e a deixar de orar. Jesus ensina a olhar para Deus como Pai, Orarás a teu Pai, pois o mesmo Pai que recompensa é o que conhece as nossas necessidades. Ou seja, Deus ele conhece as nossas necessidades. Nós precisamos continuar orando, continuar clamando, continuar pedindo ao Senhor, colocando a nossa vida diante dele, colocando as nossas aflições, as nossas angústias. É claro que Deus as conhece, nós vimos isso nos tópicos anteriores. Porém, Deus espera que nós abramos o nosso coração para Ele, que nós sejamos íntimos dele, que nós sejamos sinceros. Pastor, sejamos íntimos? Sim, sejamos íntimos. A gente só revela aquilo, a gente só revela circunstâncias especiais da vida da gente quando a gente confia em alguém, quando a gente se abre com alguém, quando é uma pessoa de nossa confiança, quando é uma pessoa que a gente tem intimidade, a gente tem proximidade. Então Deus quer essa confiança, Deus quer essa proximidade, Deus quer esse rasgar o coração para Ele. Demonstra que nós somos íntimos, que nós queremos essa intimidade, que nós queremos essa proximidade ao Senhor. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar que as circunstâncias ditem o ritmo e a forma da nossa relação com Deus. Agora, temos que estar cientes que para crescermos no nosso desenvolvimento, nosso amadurecimento cristão, nós não estagnarmos a nossa vida cristã e ter interrompido essa evolução, esse amadurecimento, nós não podemos nos abster da oração. A oração é um imperativo. Imperativo. O que é imperativo? Imperativo é uma ordem. Não uma ordem pesada, mas uma ordem voluntária, Assim, não é uma ordem. A ordem não é a palavra, mas o imperativo é algo que é necessário, algo que tem que ser feito. Então, para nós alimentarmos essa comunhão que temos com o Senhor Jesus, é preciso estarmos
constantemente, incessantemente em oração. Jamais desanimar. Concluindo então o nosso estudo, Deus está nos convidando, né? Está convidando a todos que o escutam. Deus, ele nos convoca à oração, né? Ele nos convoca à oração. O autor cita aqui o Gregory Friesel, um livro muito bom, né? Que você pode achar na cbb.org, né? Na Convenção Batista Brasileira, você encontra lá esse livrinho, né? Acredito que ainda tenha, né? Que é Retorno à Santidade. Ele nos convoca o quê? Ele nos convoca para nos falar a respeito do seu amor, da sua misericórdia, né? Ele nos fala que do extremo desprazer que Deus sente na insinceridade, na falta de sinceridade, né? O autor cita aqui o Gregory Friesel para isso, porque esse livro do Retorno à Santidade, ele fala que a gente se perde no caminho da nossa vida cristã, e aí a gente passa a ter um relacionamento burocrático com Deus. A gente ora por orar, a gente fala o nome de Deus por falar, a gente fala de Jesus por falar, e a gente não está mais sentindo aquilo verdadeiramente na intensidade que deveria ser. E Deus, ele não quer essa relação sincera, ele não quer essa relação fútil, essa relação vazia, essa relação que não tem nenhum sentido para ele nem para nós mesmos. Então Deus nos convida a que nós o ouçamos. Deus quer também ouvir-nos, né? E ele ouve-nos através da oração. Nós precisamos orar. A oração é muito importante na nossa relação com Deus, nosso amadurecimento, nosso conhecimento espiritual, né? Deus tem tremendo desprazer na falta de sinceridade. Então eu enfatizo que a nossa vida vai ter que ser uma vida de sinceridade para com Deus, sinceridade para com a igreja de Jesus, sinceridade para com os irmãos, para que possamos sim ter uma vida cristã saudável, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã útil, tá? Às vezes a igreja ela não cresce, ela não se desenvolve e fica perguntando: Senhor, a gente faz trabalho social, Senhor, a gente faz culto na praça, Senhor, a gente distribui folhetos, Senhor, a gente ora todos os dias para que pessoas se convertam a Jesus, e a igreja não cresce. Algo está errado. Algo está errado que precisa ser corrigido, né? E a oração sincera. Talvez esteja faltando o quê? Sinceridade no coração. Eu esteja pedindo e clamando que Deus salve pessoas, porque realmente eu entendo que essas pessoas precisam ser salvas. E eu quero que essas pessoas sejam salvas por Cristo. Meu coração anseia pela salvação delas. Isso é sinceridade. Agora, eu orar pelos aqueles que estão perdidos e ser indiferente para mim e orar porque Deus diz que eu tenho que orar pelos perdidos, não é uma oração sincera. Então Deus tem extremo desprazer em orações insinceras, na falta de sinceridade, certo? A oferta de nossas mãos, ela tem que ser uma oferta de um coração obediente, de um coração de quem ama a Deus, não uma pessoa disposta a fazer sacrifícios tolos. Ou seja, sinceridade do coração. Tem lá o caso de Caim e Abel. Tanto Caim quanto Abel fizeram uma oferta. Deus aceitou a de Abel, mas não aceitou a de Caim. Por quê? Por causa da falta de sinceridade de Caim. A oferta de Caim, de Abel, foi uma oferta de um servo obediente, de um servo que ama a Deus, de um servo que estava disposto a fazer a vontade de Deus. A oferta de Caim foi uma oferta de inveja, foi uma oferta burocrática, foi uma oferta inócua, quer dizer, vazia, uma oferta que não estava acompanhada da sua devoção, do seu amor, da sua vontade, da sua dependência de Deus, ok? Pensar e agir. A prática da oração em sua vida cristã agrada a Deus? Você tem orado a Deus, você tem mantido comunhão com Deus, você tem dialogado com Deus, você tem sentido-se próximo de Deus, você tem sentido o amor de Deus, a paz de Deus no seu coração,
Você acredita que Deus tem ouvido as suas orações? Você acredita que Deus tem se agradado do teor, do conteúdo, da forma como você ora ao Senhor? Você tem essa certeza? Você tem essa consciência? Os discípulos oram sem cessar e recebem de Deus a provisão e o direcionamento para a vida. Você tem a prática de levar tudo a Deus em oração, confiando em seu poder? Você tem a prática de colocar os projetos da sua vida, os desejos do seu coração diante do Senhor para ouvir aquilo que Deus tem para dizer em relação a esses projetos? Ou você simplesmente ora no sentido de que Ele ajude para que os seus projetos aconteçam? Uma coisa é eu ter um projeto de vida, um projeto do reino, um projeto para o reino, e eu colocar diante de Deus: Senhor, eu gostaria de fazer isso, Senhor, dai-me uma luz, me mostra o que fazer, eu vou tomar uma direção na minha vida, no meu trabalho, que envolve a minha família, que envolve o meu ministério na igreja, que envolve os meus irmãos em Cristo, que envolve meus colegas de trabalho. Você coloca isso diante de Deus, você coloca essas ideias diante de Deus, ou você confia no que Deus vai dizer a partir dali, ou você simplesmente não quer ouvir o que Deus quer dizer e você só ora pro forma, faz uma oração para dizer que orou. A fé obediente no coração é imprescindível no reino de Deus. Você, ao orar, está pronto a obedecer se Deus disser sim, não ou espere? É aquilo que eu acabei de falar, Você ora proforme, ora, mas já dizendo isso tem que ser do meu jeito e acabou, ou você ora para ouvir o que Deus tem a dizer? E Ele pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer espere. Se Ele disser não, ou se Ele disser espere, você está disposto a obedecê-lo? Você vai obedecê-lo? Essa é a pergunta. O servo verdadeiro vai sim obedecer ao Senhor e aceitar, seja qual for a decisão de Deus a respeito daquilo que se coloca diante dele. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Desde já agradeço a sua presença, a sua audiência, a sua participação aqui conosco. Se puder, venha até nós, venha no nosso templo, venha comungar com nós, venha ter comunhão conosco, venha assistir uma lição da Escola Bíblica presencial. Aqui na nossa descrição você encontra as nossas redes sociais, você encontra o nosso endereço, encontra tudo aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Domingo que vem nos vemos com a graça do Senhor.